Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do propagandista, do consultor da indústria farmacêutica que deseja, que quer alcançar alta performance. Hoje, recebendo um convidado diferente, um profissional com uma habilidade, novas competências, uma carreira diferente para a gente poder conversar aqui, que com certeza vai trazer muitos insights aí para você que acompanha. Eu já quero te pedir para curtir, compartilhe, comente o podcast, sugira também profissionais que você acredita que possam vir contribuir aqui contando a sua história na indústria farmacêutica. Doutor Franco Martins, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer poder te receber aqui no Ponto de Encontro, o primeiro médico que eu recebo aqui no episódio 34. Que honra, que honra. Obrigado, Elber, pelo convite. É um prazer estar aí falando com a sua audiência. E hoje nós vamos falar sobre muitas coisas, não só sobre essa relação propagandista-médico, mas também de oportunidades, né? Já que você também é um homem que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, doutor Franco, eu queria que você se apresentasse para que todo mundo possa te conhecer, contasse um pouquinho da sua história, o que você faz hoje, além, né, de ser médico. Legal, Elber. Novamente, obrigado pelo convite, né? É um prazer aqui poder conversar, trocar essa ideia com você e falar de um assunto que a gente é apaixonado, né? Que é a indústria farmacêutica e as pessoas da indústria farmacêutica, né? Exato. E então, um pouquinho da minha carreira, né? Eu fiz medicina em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Não vou dizer que eu sempre quis ser médico assim, mas foi uma coisa que sempre rondou muito assim a minha infância, adolescência e tal. E dentro da faculdade eu explorei muitas áreas ali dentro. Só de uma curiosidade aqui, eu entrei dentro da Liga, que é um grupo quando a gente se reúne para estudar fora do horário da faculdade, né? Quando tem pouca coisa na faculdade, aí a gente monta coisa para estudar fora do horário da faculdade. Aí eu tava nas ligas de ginecologia, ortopedia, neurocirurgia, psiquiatria. Então, eu sempre gostei bastante assim de abrir o leque, né? Então, e até depois que eu me formei foi nessa linha. Aí eu fui para a área de clínica médica e depois em Campinas e depois para pneumologia, que aí envolve a Ah, medicina legal. respiratória e tal. E Mas na liga não estava na cadeira de pneumologista, não estava também. olha, então não tinha liga de pneu lá, depois foi criada. Então, minha querida Ah, professora, doutora Rosana, e hoje é a homenageada ali da liga, mas na época eu não pensava em ir para pneumologia, não. Essa paixão pela área respiratória, ela veio quando eu estava na residência. Essa aqui é uma área onde a maioria das pessoas foge, porque ela tem algumas questões com física no meio do caminho, mecânica dos fluidos e tal, algumas questões meio interessantes assim que envolvem ou várias outras sistemas, né? Então a medicina respiratória você tem problema em tudo que é órgão do corpo cai às vezes na área respiratória, então tem que conhecer de tudo um pouco e não tem muito protocolo, pelo menos quando eu tinha. Então, por exemplo, na cardiologia você tem o protocolo de dor torácica, tem o protocolo a diretriz de infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, tudo que você procurar. Dentro da pneu é assim, isso aí é um pouco, é muita variabilidade, então não tem tantos esses protocolos, o que dá uma beleza para essa especialidade. E aí dentro da pneuma eu vim fazer um estágio no INCOR, Instituto do Coração, né? E aí dentro desse estágio o doutor Geraldo ali, que é o chefe, uma das pessoas que mais publica aí no Brasil e no mundo nessa área, ele me convidou para fazer um R5 lá. Eu já tinha feito 4 anos de residência. Falou, Franco, vem aqui, então a gente faz o R5, você depois continua aqui para a gente ver como é que funciona, vai ser. E aí foi uma experiência para mim de sair de Campinas, apesar que eu tinha tudo montado lá na minha cabeça de coisas para fazer, convites para trabalhar e tal. Me veio essa curiosidade de ir para a área de medicina do sono e vim para cá. Aí vim para São Paulo, aí fiz medicina do sono, a residência e depois fiquei como preceptor ali no Encore, no HC, FMUSP, naquele complexo. Então, e aí foi uma coisa muito também bem interessante, porque o pessoal de várias áreas chamavam
a medicina do sono para fazer uma avaliação, desde lá na ortopedia, já fui ver paciente, na psiquiatria, o pessoal chama, na neuro, na ginecologia, então na clínica médica, na cardio, no pronto-socorro. Então, tem várias doenças do sono ali que envolvem essas outras especialidades. Então, eu gostava muito, ele tinha contato com o residente, e aí fiquei de preceptor ali, onde eu comecei a fazer a minha introdução na área mais científica, mais pesada, né? E o contato com a indústria farmacêutica surgiu ali. Então, ali era um laboratório que fazia pesquisa com medical devices. Então, os aparelhos chamados servoventilador, ventiladores mecânicos, você tem CPAP, BiPAP, que são tipos de dispositivos médicos. E aí comecei a ter esse contato aqui com a indústria, mas de uma forma ainda meio incipiente, porque a indústria de medical device ela é diferente, tem muita particularidade do que a É, indústria de de farmacêutica, né? medicamentos, exatamente. Ela tem algumas particularidades, assim, no modelo de negócio deles mesmo, até mesmo nessa relação com o médico, um pouco mais próxima na É, definição de muitas coisas. e dentro da área médica tem muitas companhias que trabalham assim, vai muito para a linha comercial, porque aí você tem aquele contato mais direto ali com o dispositivo e com os líderes de opinião, uma coisa um pouquinho diferente ali. E aí, a partir dali, desse contato dentro do INCOR, veio uma oportunidade de trabalhar ainda com pesquisa clínica na Faculdade de Medicina da ABC, ali no CEMEC, no CEPES, um centro de pesquisa. E aí a pesquisa patrocinada pela indústria, né? Pesquisa clínica. Então, aí eu fazia a pesquisa acadêmica e fui para a pesquisa clínica. E ali começou, o pessoal gostou do meu trabalho e tal, e fiquei como pneumologista assistente ali, a partir de um concurso tal que acabou surgindo. E aí ali que foi um local onde eu pude sempre ainda estou vinculado ao serviço, que me abriu muitas portas assim do ponto de vista de ser um pouco além assim do que a medicina geral. Então eu cheguei lá e falei, pô, tem pouca gente que me conhece aqui dentro, um pouco desse tipo de atividade, quando eu criei o ambulatório. Então eu montei um ambulatório de asma grave e um ambulatório de medicina do sono. Eu criei um simpósio. Vamos criar o primeiro simpósio da área respiratória. Então, começou aí esse contato de chamar o cara da indústria para vir patrocinar meu evento. Então, o pessoal já via que eu sabia conversar, fazer uma palestra, uma aula. Aí, eu tinha o associativismo. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina do Sono, a gente trouxe a primeira filial, né, para a região do ABC. Falei, vamos montar uma filial aqui no ABC, porque fica muito distante, né, a sociedade brasileira, e não existia sociedades estaduais, então criamos aqui, fizemos atividades aqui, junto com a indústria automobilística, várias atividades de conscientização acadêmica e tal, e também eu era da Sociedade de Pneumologia da Regional também do ABC. Então, isso aí foi sempre me levando digamos, além da assistência ali, do ensino, pesquisa, essa possibilidade de estar em contato com outros stakeholders, né? E aí você vai aprendendo, crescendo e tal, e segue nesse caminho. Nada planejado essa migração para a indústria farmacêutica. Não, Foi não, acontecendo naturalmente aí ao longo da sua carreira. E exato. aí, Não quanto mais teve você vai se só. aproximando, oportunidades vão surgindo, né? Cara, pouquíssima coisa aqui dentro foi planejado. Pouquíssimo. Então dá para dizer assim que pô, gostei disso aqui, e aí você, lógico, vai colocar o que que eu preciso, né? Mas é diferente assim de você pegar e falar, pô, daqui a tantos anos quero estar em tal lugar. Não. A minha linha era estar ali dentro disso, assistência, que é atendimento, né? E atendia bastante, no meu vínculo maior foi dentro do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, criamos lá e otimizamos um grupo de medicina do sono, a gente fazia avaliações, etc. Então, já aqui em São Paulo, e montei a minha clínica, junto com outros colegas, chamada H Sono. E aí aconteceu um negócio bastante engraçado, que a gente montou a clínica e na 9 de julho, Avenida 9 de Julho, e aí, cadê os pacientes? E aí eu falei, pô, eu vou ter que colocar a gente aqui dentro, né, para pagar o custo fixo aqui. Então, o custo fixo lá em cima. E aí, o que que aconteceu? Eu falei, eu vou colocar a gente aqui dentro. As pessoas não sabem do tudo que eu posso oferecer. Então, e aí eu tinha duas opções. Eu falei, ó, ou eu me posiciono. Aí começa a ter um pensamento mais estratégico.
Eu falo, ou eu me posiciono a poucos metros aqui, de onde tem esses presidentes de sociedade, esses catedráticos, todos esses acadêmicos, cara conhecido, que se falar o nome aqui, os caras estavam tudo ali do lado. Né? Eu vim de Campinas para cá, conhecia quase ninguém, o pessoal não me encaminhava paciente. Então eu falei, eu vou ter que escolher um nicho. Ou eu vou esperar esses caras me encaminhar paciente, ou eu vou me posicionar. E aí eu acho que deu uma virada de chave assim da minha vida, que foi essa decisão. Eu fui estudar marketing, não sei se você conhece o cara Conrado Adolfo, destruir todo o Conheço. material que ele tinha de ler livro, fazer curso. Ele tinha os 8 P's do marketing digital. Então eu fui É. estudar tudo isso aí, o que que era inbound marketing. O E isso, moço, desse livrinho, jeito. eu tenho ele aqui também. Ele começou com o copy samurai, né? Então, isso aí é umas coisas, mas o que que era uma copy, como escrever um texto, mudou minha forma de me comunicar completamente. Então, e essa forma de comunicar, ela começou a ser por texto. Então, eu falei, eu não vou ir trabalhar aqui para esses convênios vagabundo, no modo claro aqui de se dizer. Eu vou pegar esse horário aqui, eu vou produzir conteúdo. Então, eu comecei a produzir conteúdo para paciente, na linguagem do paciente. Legal. E Quando aí, ninguém pô, falava sobre isso ainda, né? Hoje tem muita gente fazendo isso, mas lá atrás não era 2014, uma coisa 2013, comum. 2014. 10 anos atrás, 11 anos atrás. E aí comecei a produzir conteúdo ali. E aí o que que aconteceu? Eu estudar. E aí eu comecei a estudar um negócio chamado SEO em sites. E aí o meu site começou, eu mexendo ali, começou a ter uma relevância para o Google, porque pouca gente fazia isso, Oceano Azul. Então chegou um momento onde você digitava sono, medicina do sono, médico do sono, a primeira coisa que aparecia lá era H-Sono, Dr. Franco Martins. E aí não era só o paciente. Começou quem? É o cara da televisão, ao cara do rádio, do jornal. E aí o pessoal começou a ligar lá para vir eu dar entrevista. Então, e aí eu fazia curso de comunicação, de oratória, palestra, comunicação não violenta, comunicação eficaz, liderança, linguagem, todo esse processo tudo fazendo curso, sempre estudando e tal. E aí comecei a ter essa relevância até chegar quando chegou em 2019, eu tinha minha clínica com já tinha um volume legal assim, estava dessas sociedades paulistas já como palestrante todo ano convidado para dar aula, porque eu além de estudar só o assunto, eu estudava como fazer uma bonita apresentação, que é hoje o design, né? Hoje o design e tal, as letras. Então não tinha slide azul fundo azul de letra amarela. Eu fazia em 15 minutos um negócio que a galera assistia e falava: caramba, meu, vem dar uma aula aqui, vem dar uma aula aqui e tal. E aí foi que a indústria começou a ver isso também. E aí chegou um momento ali, eu estava já nesses grandes hospitais, já estava bem, a minha clínica estava bem ali também, tinha essa relevância na mídia, consultório particular, e aí chegou um momento, eu falei, puxa, será que é isso aqui? Foi essa pergunta que eu vi, será que é isso que eu... E eu falei, eu vou escalar, eu comecei a caçar alta montanha. Quem faz corrida, né? Eu faço corrida. Hoje eu comecei correndo 5, como todo mundo. Hoje corro 10, minha meta é 42. É uma maratona. Então é aquilo, você correu 5, você quer correr 10, né? Você não vai parar 10. no 5. Então eu falei, pô, para mim, eu quero mais do que isso aqui. E Qual é o aí próximo passo? Qual é o próximo desafio que eu vou me impor, né? é isso. E aí começou a sobrar coisa. Então eu estudava isso e não tinha mais para onde exteriorizar, vai dando uma comichão daquele material, de interna, né? Igual você, com certeza, muita gente que está ouvindo aqui, a gente sente isso, né? Você tem uma vontade de transbordar aqui um pouco daquilo, né? Então, se ela, pô, não estou sendo utilizado aqui dentro, meu. E aí até minha esposa fala que eu sou megalomaníaco. Então, eu comecei a fazer um monte de projeto, tal, atividades e foram dando certo. E uma hora eu conversando com uma pessoa da indústria, ela falou: pô, você tem muito perfil, monta o seu currículo que eu quero levar, eu vou entregar lá no RH. Eu falei: eu não tenho um currículo. Sempre alguém falou: não, vem O, aqui trabalhar aqui e tal. o que Você que é quer isso? vir? Me ajuda. O que que é um É, currículo? eu falei: pô, eu não tenho ideia. Isso aí, 100% real. Eu lembro até hoje da menina no ambulatório perguntando isso.
E eu falei, pô, manda o seu para mim. E ela me mandou, eu peguei, ajustei o meu junto com o dela ali. A gente, inclusive, fez um trabalho, publicamos no Jornal de Asma. E aí eu mandei, e aí eu avancei lá no processo e tal. E eu lembro até hoje, eu sentado com a moça do RH e eu falando para ela por gestão por competência. Falei, olha, porque eu tinha feito uma formação em coaching, né, pela Universidade Ohio, a IBC aqui no Brasil, e é outra forma que você tem de avaliar as pessoas. Eu falei, não, você pode avaliar as pessoas não só nessas competências hard skill, né, que a gente tem, mas olha, você tem que Exato. pegar outro ponto, pedir, pô, me fala um exemplo onde você aplicou aquilo, tal, 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 tal. E aí você vai trazendo, pegando exemplo, trazendo, levantando situações que aquilo aconteceu, né? Uma entrevista como essa aqui pode a gente teria alguns pontos de melhoria. E aí fiquei mais uma hora com a moça do RH ali, discutindo, conversando junto com ela tal, depois que tinha acabado o ponto. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi que a gestora da vaga, ela teve um problema de saúde, depois eu fui a conhecê-la, uma pessoa super simpática, e aí eu não entrei nessa empresa. Mas deu 3 meses, abri uma vaga na empresa que eu estou hoje, e aí eu fui contratado ali, comecei o processo em fevereiro, em agosto eu estava começando. Então, de processo seletivo, assim, não passei por tantos, mas diria que fui assertivo dentro desse processo. E aí comecei dentro de uma área que é respiratória, aí eu fui de uma promoção indireta, assim, fui para uma outra área que tinha uma visibilidade, uma responsabilidade maior. Fiquei bastante tempo dentro dessa área, aí, 3 anos e meio. E aí, recentemente, eu vim para outra área, um pouco, nem tanto na linha respiratória, que é a área de vacinas, vacinas adulto. E aí tô nessa, tô gostando bastante desse novo desafio aqui que a gente vacina muita criança, né? Então aí O agora tem um adulto já pouco tem uma resistência, de outros imunizantes aí. aspectos envolvidos, exatamente. E é E essa é a interessante, né? história, é Porque, isso aí. não, é uma história muito bacana e é bacana a gente ver porque hoje falar de mídia social para o médico é quase que uma obrigação para ele poder captar pacientes, para ele poder ter uma visibilidade no mercado. Mas a gente está falando isso de 10 anos atrás, quando ninguém se falava a respeito disso. Eu fiz um E podcast na época, sobre os sobre medicina do sono para pacientes. Ah, legal. É mesmo. A nossa primeira conversa, a gente bateu um papo sobre isso, né? E eu quero até falar aqui às Fala muito pessoas que sempre. o doutor Franco é um cara que eu conheci no LinkedIn, numa conexão assim, e estamos aqui hoje conversando. Então, as conexões que a gente faz de maneira verdadeira e genuína, elas geram oportunidades, né, para a gente poder fazer coisas juntos. E tá aqui. E eu quero te fazer uma pergunta, porque hoje a gente percebe que a relação, né, do propagandista, você tem essa característica, você esteve dentro recebendo visitas e hoje você está dentro de um laboratório. Então você tem uma visão tanto de como cliente externo ali dos laboratórios, como hoje também um profissional que ajuda nas estratégias do laboratório para ser mais assertivo. E nesses quase 15 anos, e mais de 15 anos que você tem de formado, especificamente na vida do médico, o que que você vê que mudou da sua formatura para cá? Cara, o que eu acho que teve alguns pontos interessantes que mudaram. Então, um relacionamento assim pessoal que a gente tinha com um representante, ele, eu diria que pelo menos nos grandes centros, porque eu te visito o Brasil inteiro, vê que tem locais onde isso ainda acontece, mas nos grandes centros ele mudou bastante. Então, ele é menos pessoal, eu diria hoje, um relacionamento que a gente tem com o representante. Então, ele tem algumas certas formalidades, eu acho que talvez até pela rotatividade que aconteça hoje, diferente do que tinha, do que eu diria aqui na época que lá para 2009, quando eu formei, e a visita ela mudou também, né? Hoje você tem uma incorporação de tecnologias onde torna esse processo da mesma forma que ele é mais visual, porque se é uma visita no iPad ou uma pessoa te faz a visita virtual, ela te manda, te coloca um material ali diferente e tal, mas ao mesmo tempo a capacidade de retenção desse conteúdo, eu acho que ela diminuiu, porque ela compete hoje muito mais do que competia nesse período lá atrás.
Então, antes a pessoa vinha para falar do anti-inflamatório, né? Porque eu fazia a clínica geral, né? Quando comecei ali, não fazia medicina respiratória. Mas vi o cara falar ali do. Você, pô, ok, você lembrava daquele e vinha outro para falar de outro e acabou. Você não sabe que existe mais. A não ser que alguém te diga. Ia procurar onde? Lógico, tinha internet, mas não era algo que você entrava para ter um site, um portal de uma empresa com conteúdo voltado para o médico no ponto de vista de educação médica ou uma educação médica continuada, né? Então, o cara, quem montou o site, montou, nem era para o médico, né? As indústrias. Montavam primeiro porque precisava lá fora e o cara montava, ele era obrigado, ele tinha que ter do ponto de vista, pô, todo mundo tem que ter um site. Aí, depois que começa a ter uma produção de conteúdo, eu E lembro de que eu sei qualidade, né? disso Uma porque preocupação com a qualidade daquilo que está sendo oferecido, porque antes é só ter por ter, né? Eu não me e isso, o diferencio público-alvo não nisso. era o médico também. Eu posso dizer isso porque logo que começou, o pessoal me chamou para escrever texto para essas indústrias, né? Não ganhava nada, obviamente, tal, mas ia para esse site, né? Isso também ajudou na relevância também da penetração, né? Então, eu também, muitos colegas, eles negavam, não, cara, tem que me pagar para escrever um texto, gravar um vídeo. Eu falei, não, isso aí vai, quando internet é outra coisa, cara. Quando tá ali dentro, seu nome vai aparecer. E é isso que Exato. aconteceu no fim das contas. Então, eu E aí vejo como dois oportunidades passos do surgem. representante. Ele tem esse É, desafio da atenção e de tirar o cara de tirar hoje ele todas as distrações que ele tem para aqueles minutos que ele está fazendo a visita dele. Isso, atenção hoje, né? É uma coisa que a gente extrapola a relação do médico e do propagandista. Porque você vê hoje, eu gosto muito de observar, a gente vai para um restaurante e a gente vê o pai no telefone, a mãe no outro, o filho no iPad e o outro filho no outro telefone. Eu até brinco, deve estar os quatro conversando no grupo do WhatsApp da família ali, para tentar minimizar a situação, né? Mas a gente é bombardeado de informação de tal modo que a gente fica perdido muitas vezes, né? E hoje a concorrência também, a quantidade, né? Você falou que tinha dois anti-inflamatórios. Hoje, a mesma substância, você tem ali 10, 15 marcas tem hora, o que dificulta também para o médico guardar tanta referência de classe terapêutica e de marca comercial para poder também fazer uma escolha ali que é a mais assertiva para o paciente dele, né? Né? E E a gente, ainda, como recém-formado, eu acho que isso ainda acontece hoje. É uma abertura muito maior que você tem, que a gente tem para o representante, né? Porque você está ali, por mais que você possa consultar essa informação, de certa forma, ele já sabe que você tem uma demanda para aquilo que ele está trazendo. Então, quando ele chega com um antibiótico assim, você, beleza, esse aqui que estão usando. Então, e tem essa questão. facilita, né? O No insight livro você tem ali. 12 antibióticos lá, você tem uma infinidade de opções. Mas aquele cara veio falar com você ali, você, então esse aqui, né, estão investindo e tal. Você não quer que prescrever uma coisa e seu colega está passando um negócio muito diferente de você, principalmente se ele for mais experiente. Então o representante ele traz isso aí também, essa atualizada ali, o que está, né? Porque a indústria investe no que está dentro do uso Mas, comum, né? Porque tem mercado. exato. Exatamente. Aquilo que tem mais demanda, né, da classe médica que a indústria vai trazer de opção terapêutica e nos tratamentos, os mais diversos tratamentos. E eu queria aprofundar um pouco mais contigo nessa vivência sua, porque eu vejo que um grande erro do representante hoje é não entender a realidade que o médico vive hoje. A gente até conversava antes aqui da gravação, temos hoje em torno de mais de 600 mil médicos no Brasil e logo, logo a gente vai ter mais de 1 milhão de médicos. Então, a classe médica também ela tem sido impactada por esse aumento significativo de profissionais no mercado. E eu queria te perguntar, não só isso, mas sobre outros aspectos, como você trouxe dessa relevância. Você montou um consultório e teve a dificuldade de ter, por vários motivos, o paciente lá. Então, como você vê hoje os maiores desafios do profissional, até mesmo para esse propagandista ter um pouco mais de empatia e entender a realidade do principal cliente dele hoje? Eu vejo que você tem perfis de pessoa, né? Esse que é o ponto. Eu posso pegar dentro da minha turma, né? Todo mundo formou ao mesmo tempo, dá para dar uma balizada.
Você tem pessoas que têm um perfil mais conservador, que o desafio dela é o quê? O desafio dela é se abrir e se permitir algo diferente, né? Então, o cara conservador escolhe sempre aquela mesma terapia. Ele às vezes se escora muito na própria experiência, porque ele vai naquilo só que já deu certo. Então, aí o que que pula para o desafio do representante? É, pô, como que ele quebra essa barreira, né? De trazer. Então, o que que é o desafio desse cara que é conservador? Ele está sempre pensando se ele não está muito para trás junto com os outros colegas que estão. Então, pô, será que eu não estou passando um tratamento que já está meio fora de linha? Por mais porque as diretrizes, elas, por mais que elas tenham sua atualização, sempre vai ter artigos ali que vão trazer condutas mais atuais, mais relevantes, né? Então, esse acho que é um desafio. Aí você tem a pessoa que é mais um early adopter, adota aquilo mais cedo. Ele sabe, ele participa às vezes de pesquisa, ele sabe que o produto vai chegar, que o produto vai ser aprovado. Então, desafio dessa pessoa vai estar mais relacionado a relação dele com os pares, né? Então, ele quer estar sempre ali, ser um líder de opinião. Então, pô, como que eu Inovador levo por natureza, muitas vezes. Ele tem essa facilidade por testar novas coisas quando outros têm uma resistência maior. isso? E aí, o que que você tem que agregar para esse cara? Tem que trazer alguma coisa diferente para ele, que seja uma novidade, algo que ninguém está vendo, colocar ele em foco. É o cara que às vezes gosta de ter um espaço, de ter um. Então, você está ali num evento, pô, às vezes é um cara que você fala, pô, você gostaria de fazer uma palavra, fazer um comentário, algo que você tem visto lá no Congresso Europeu, ou de uma pesquisa que você está envolvida. Então, já outro cara conservador é um cara que ele não gosta de aparecer. Ele quer Ele é ficar mais quietinho, reservado. isso, às vezes um cara mais reservado e por aí vai. E aí você vai ter pessoas que devoradores de guidelines. Então, o cara gosta de seguir ali o guideline, o protocolo e tal. Não quer dizer que ele é um conservador, mas ele segue porque o protocolo muda, ele muda junto. Mas ele não se desafia a sair daquela linha. E o guideline, ele está sempre um passo atrás. Então, tem esse, mas também traz um pouco da segurança. Então, eu vejo que os profissionais, que eles têm desafios de personalidade também, mas voltados para momentos de carreira. Então, um ponto também é que às vezes a gente coloca essas pessoas numa persona, mas ela migra, ela deixa de ser aquela persona e passa a ser outras personas em diferentes momentos da trajetória dela. Então, às vezes a gente, cara, não, esse cara se comporta desse jeito. E aí tá lá um carimbo no negócio do representante que ele é daquele jeito. Às vezes ele não é mais assim, já faz 3 anos, ele mudou. E ele se comporta de uma forma diferente no hospital público que ele atende ali do que no consultório privado dele lá na região nobre da cidade. Então você vai dizer que se a conduta é diferente, o resultado é diferente. Então eu posso entender também que aquela pessoa. Então, às vezes, ao mesmo no local, na ambiência, né, feito da ambiência, o local que ele se encontra, já muda o perfil desse profissional e o desafio que ele tem. Então, também o desafio do consultório, seja ele, pô, como eu coloco uma experiência para o meu paciente, para ele voltar. Como que eu lido com essas contas, a gestão do consultório, Que não né? ensina na faculdade de medicina. Não, isso aí tá longe, né? Ali é outro tipo de conteúdo. Tem umas até que montam outro tipo de projeto e tal, mas isso aí não está ali dentro. E então, e aí eu acho importante também lembrar que os médicos passam também por um momento em que ele se vincula à gestão. Então, chega um momento que o consultório dele tem bastante, ele quer o quê? Pô, vou abrir uma sala aqui para alguém atender aqui. Aí ele passa a ser um gestor também daquele espaço. E aí ele já tem uma certa expertise lá no hospital dele, ele já passa a ser o chefe da Do pneumologia. serviço. Então, pô, eu vou lá falar de medicamento, às vezes ele não quer ouvir mais. Então, o que que eu agrego? Mas ele prescreve também, mas ele não quer ouvir, a mente dele está em outro lugar. Então, talvez eu tenha que dar um passo atrás, e como que eu consigo puxar esse cara? Né? Talvez abrir com outro tipo de forma de abertura essa conversa, ou levar outro tipo de material, outro tipo de conteúdo para ele, chamar ele para outro tipo de evento, né? Porque ele não frequenta mais aquele tipo de aula à noite, de jantar.
Então, eu vejo que tem É, esses essa, desafios aí. é isso que você traz, doutor Franco, é muito interessante porque a gente, quando coloca o rótulo na pessoa, a gente corre o risco de perder oportunidade de se relacionar com ela de uma maneira mais efetiva. Porque o rótulo, estou falando que ele é daquele jeito e pronto, nós somos seres que estamos em um aspecto de mutação dependendo do movimento que a gente vive, né? Até mesmo da relação que eu criei com o representante. Eu já tive médicos na minha relação quando eu puxava a pata, que era uma maneira, e quando ele criou uma intimidade, uma relação mais próxima, ele se soltou mais, a relação ficou mais leve. Então, se eu continuo tratando ele daquele jeito mais formal, quando cabe uma relação mais informal hoje, por causa da relação criada, eu vou perder oportunidades com ele. Então, é entender o que o meu cliente quer, mas sempre com foco naquele paciente, né? O paciente, o foco no paciente de como gerar um valor para ele. E especificamente nessa questão aí do propagandista, doutor Franco, eu Uhum. vejo hoje que o grande desafio, como a gente já falou anteriormente, é conquistar a atenção do médico. Esse, para mim, é o grande desafio. Criar uma relevância na frente do médico para esse médico te dar a permissão de te ouvir, de você apresentar para ele alguma coisa, entender um pouco mais da prática clínica. O que um representante pode fazer para gerar essa relevância e o médico identificar ele como um profissional de valor dentro do consultório? Eu acho que primeiro ponto é o representante entender onde que ele agrega valor para aquele cliente, para aquele médico. Se ele levar o mesmo discurso para todo mundo, aí o negócio não dá certo. Então, acho que é onde que eu agrego valor aqui. Então, por exemplo, hoje para mim o representante ele me agrega mais para eu entender como é o modelo da visita dele quando vem outro rep de outra indústria que me visitar. Eu entendo mais como é o modelo da visita do que outra coisa, porque por estar dentro da área, né? Isso aí ele me traz pouco conteúdo que ele traz da indústria, né? Aquela Aham. amostra já no uso, né? Já não tem um paciente que muda para ele alguma coisa de amostra e tal. Então eu vejo, pô, o que que agrega? Então vai ter o cara que esse acadêmico agrega para ele trazer o último artigo que saiu. Só que qual que é a dificuldade? O representante tem que levar o artigo que está lá no materialzinho dele. E aquele artigo é o estudo pivotal do remédio vermelho que foi publicado há 3 anos. E ele quer vir falar de novo daquele estudo pivotal que saiu naquele tempo, porque é o estudo principal do remédio dele. Então, acho que é aí que o negócio, é aí que vem o traquejo de, pô, como que ele vai conectar isso? É aí que é o desafio. Como é que ele conecta esse estudo de 3 anos atrás com a minha realidade? E dá para fazer isso. Ele vai ter que costurar, vai ter que trazer ali que eu tenho aquele tipo de paciente no meu consultório. Que talvez eu não esteja vendo, mas esse paciente está aqui. Ou de que, pô, olha o diferencial que o meu produto traz, mas não o diferencial que eu já falei. Eu tenho que renovar aquele diferencial do que vale para mim. Se eu não ouço um tipo de evento adverso, o diferencial de evento adverso para mim não é relevante. De segurança. Né? Se ele quer falar, pô, se você tem um desfecho só de qualidade de vida, eu falei, não, cara, mas isso aqui para mim eu não levo muito, porque eu acho que é muito subjetivo qualidade de vida. Pô, ele vai ter que me perguntar. Aí que ele sai, né? Ele sai do roteiro quando começa a fazer perguntas, né? Perguntas E tem que poderosas. É o e você princípio do coach, né? você precisa ter uma capacidade, você precisa treinar antes para fazer pergunta na frente do médico, porque ali ainda tem um aspecto da emoção impactando ele e uma discrepância de conhecimento daquilo que você está conversando com o médico. Então, se você não controlar a emoção, você não vai saber fazer uma pergunta estratégica e poderosa, como você falou. É isso, é dizer o Daniel Goleman, né? Inteligência emocional. Então, eu vejo que é esse ponto, esse diferencial do representante, é quando a visita dele traz valor. Porque não é todo Individualização representante. daquilo ali, né? Oi? É individualizar aquela relação, aquela propaganda que eu faço para você, identificando de verdade quais são as suas necessidades, que são diferentes do doutor João, da doutora Maria, da doutora Maria do Clara, e assim vai. Isso, e os É médicos não percebem, individualização. né? O médico não vai perceber isso, mas você vai.
ter essa leitura de que de que você está ganhando mais tempo, de que o tratamento muda e por aí vai. Então, de que a própria prescrição, né, o desfecho final desse processo. Exato. Ó, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas uma coisa assim que fora um pouco da mesmice. Então a gente sempre pergunta o que fazer dentro do consultório. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes da gente entrar numa outra habilidade sua. O que um representante nunca deve fazer? Se você tivesse que citar uma coisa, doutor Franco, o que que o senhor falaria? Pelo amor de Deus, nunca faça isso, meu filho, minha filha, porque vai dar ruim. Pô, ó, e não tem uma coisa só não, hein? Ó, eu acho que, assim, hoje, por ter um conhecimento de indústria, eu diria que eu tenho uma visão meio enviesada. Então, o que que eu acho pior hoje na minha posição é falar alguma coisa off-label. Então, ou dar menção de que é bom, ou de que alguém está usando, é, sabe? Porque, assim, você vai ter vários médicos que não vão saber o que que é off-label ou não, mas o que tiver uma percepção, eu acho que ali cai a sua credibilidade. Então, eu não diria que é algo assim de, pô, claro que é não recomendado que se faça, né, pela RDC, mas eu digo para o médico, assim, eu acho que é um negócio que, se o que você construiu, ele vai estar bastante comprometido ali. Porque eu acho que vai chegar um momento que vai quebrar a confiança, esse tipo de postura, de trazer algum ponto. E tem muito produto off-label, que tem uso off-label. E a gente, como médico, Sim. pode prescrever de forma natural. Agora, quando pô, você está estimulando esse tipo, dá uma percepção, isso eu acho que dá uma quebrada importante da confiança. E um ponto que eu diria que é chato, antiético e que leva o representante para um degrau abaixo, ele te decepciona. É quando ele faz um comentário por ter ouvido a visita anterior. Então, é isso Como para mim. assim? Então, vem o cara. Cita um exemplo para ficar Sim, claro aqui para quem está sim. Então, ouvindo. você tem um antibiótico. Aí o cara veio e falou do antibiótico X. E ele acabou de sair da visita, ele entrou, eu conversei com ele e tal. E aí veio o próximo e fala: Ah, doutor, mas você sabe que esse antibiótico X aí está dando. O pessoal tá tendo muito evento adverso aí. Ou então, não é o preço que ele está falando, não. Entendi. Falar Ou mal do então, concorrente assim numa situação. esse estudo aí não é assim, não. Porque assim, ele pode trazer a visita onde ele tem um competidor e ele posiciona a vantagem competitiva que o produto dele traz. As fortalezas do produto dele, beleza. Agora, você ouvir a conversa que estava acontecendo antes e usar aquilo, meu, você leva para o seu gestor, beleza, para o seu GD, seu GR, leva lá para o seu treinamento normal. Agora, você falar isso para o médico é muito desagradável, eu acho. Sabe, de que você estava ouvindo a conversa ali e tal. Todo mundo sabe que dá para ouvir, porque as paredes não têm isolamento acústico de consultório, né? Ninguém faz o consultório para isso. Exato. Mas quando a pessoa vai e fala, comenta sobre quem teve, aí é muito chato. É legal, sabe quando que é legal? É legal no outro ponto. Quando você vê que o seu representante tem uma relação ali positiva, de que eles fazem uma brincadeira um com o outro ali e tal. Mostra um profissionalismo, mostra que aquela pessoa está ali, de um certo modo, né, mais pareado com o comportamento que o médico costuma ter. Né? Você vê mais como Não. uma pessoa legal, que você pode trocar ideia. Né? Porque assim, pode estar num jantar, que você está ouvindo o que o cara falou ali na outra mesa. Pô, é antiético também, não é? Então, em Com qualquer profissão, eu acho que isso certeza. acontece. E você tem ali hoje cada vez menos tempo para você estar na frente do médico. E você vai perder, usar o seu tempo para falar mal do concorrente, enquanto você pode discorrer de algo ali que vai valorizar o seu medicamento. Então, eu Ó, e também eu já vi cada sou contra. invertida, eu já vi tomar cada invertida também, quando chega com essa de criticar assim dessa forma. Então, também acaba se assumindo um risco aí desnecessário. Eu acho mais do que merecido, porque perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Então, antes ficar calado do que falar besteira. Então, não tem jeito. Ô, Franco, você tem aí quase 5 anos que você está trabalhando diretamente na indústria farmacêutica, nessa transição, você já contou um pouco a sua história. Eu queria trazer essa outra vertente sua, que é esse lado também que você contribui. E como que você vê hoje as oportunidades para o profissional da saúde, não só o médico, mas outras especialidades também, na indústria farmacêutica?
É muito legal essa pergunta, Elber. Então, tem realmente muitas possibilidades, né? A gente pode dividir entre o trabalho de fábrica, é uma área onde eu não é a minha expertise ali dentro, mas só para citar as possibilidades, você tem a área de qualidade, você tem a área de rotulagem, você tem a área de embalagem, estoque e por aí vai, logística, gestão do processo e por aí vai, que o profissional de saúde pode atuar. Então, eu nunca trabalhei em fábrica, obviamente já visitei a convite, esse processo de manufatura, etc., essa logística. Aí tem que ter um conhecimento também de relacionado ao armazenamento, né? Porque só para saber, também faz parte do papel do gerente médico quando está perto de validade, quando que é o momento de descarte, se aquilo se muda a bula, e você tem um produto ainda que ainda está em estoque para ser enviado para a farmácia, ou já está em farmácia, e mudou a bula, se aquilo pode levar algum risco para o doente do ponto de vista de segurança. Então, pô, é um evento adverso? Não, tem que descartar tudo, tá? Ou não, dá para manter, o risco é baixo e etc. Então, está envolvido aí também. Mas outras possibilidades, eu diria, dentro de Medical Affairs, são bastante interessantes. Então, Medical Affairs é a área médica. Aí você tem analista de Medical Affairs, a pessoa que vai ajudar a desenvolver projetos, fazer atividades como aprovação de materiais. Então, esses materiais que vocês levam, aí, que o representante leva, ele é aprovado, ele é bolado. Então, tem o marketing, mas tem a área médica que faz a checagem dessas referências. Também auxilia na elaboração e construção de eventos, de jantares, de eventos científicos, de meetings, mini meetings, esse almoços e por aí vai, esse tipo de reuniões científicas onde você tem encontros, né? A gente fala almoço porque geralmente você tem um motivo de encontro ali e aí se serve uma refeição associada. Então, ter essa possibilidade do analista. Mais do que isso, aí você tem o MSL. Então, o MSL é um cargo de um profissional já com um histórico acadêmico, onde ele vai fazer uma ponte com a indústria. Ele vai trazer ali conhecimentos para mostrar para o prescritor, para o médico, sobre o ponto de vista mais profundo dos estudos clínicos ali na raiz. Então, qual que é o cenário, qual que é o burden da doença, o impacto daquela doença, daquele cenário que está sendo estudado, quais são todos os produtos disponíveis, as opções terapêuticas, como estão os mais recentes protocolos, qual do estudo, como cada estudo foi desenhado, aquele racional, a aplicabilidade, todo o processo de segurança, de eficácia daquilo, para chegar num cenário de prescrição final, mas ele influencia no conhecimento científico de modo geral. O MSL, diferente, por exemplo, do representante, pode conhecer muito como um consultor, por exemplo, mas o representante está vinculado à área comercial. Então, ele vai responder pela área dele, pelo médico dele, pelo volume de vendas. Já o MSL, ele responde pelo share of voice. Tem várias métricas que podem ser avaliadas, mas o quão aquele produto, aquela terapêutica, ela está na boca dos médicos. Né? O quão ela se sabe que ela existe, a gente chama de awareness. O quão se sabe que aquele medicamento, que aquele produto, ele é relevante. E aí ele pode optar por qualquer um que ele, obviamente, tenha de predileção. Dentro da linha dos MSLs, você vai ter aí, além do gestor dos MSLs, que vai avaliar as competências, habilidades, atitudes, já para desenvolver esse processo de interação que o MSL faz. Então, porque é muito rapport, muita abertura, muito mapeamento de cenário dos líderes de opinião. Então, é uma atividade muito complexa, né? E um MSL, diferente também do representante, ele geralmente ele pega uma área geográfica grande, então é um profissional que costuma viajar e se deslocar com intensidade. Então, dentro do processo seletivo, a gente sempre fala, qual a sua disponibilidade para viagens? Né? Então, a pessoa tem que abrir um sorriso. Qualquer coisa que seja mais ou menos, né? Porque geralmente pega Não uma... dá. Custa caro, um profissional que ganha bem, então, para você colocar só num setor. Então, se dilui esse MSL para ele cobrir áreas geográficas.
E aí você tem, além do Head MSL, acabei de comentar, o gerente médio. Então, o gerente médico, ele é uma posição que está vinculado com a estratégia. Então, o gerente médico, ele determina o plano médico para aquele país, onde que vai, quais são os líderes de opinião, qual a mensagem vai ser levada. Então, qual o embasamento daquelas mensagens? O par do gerente médico é o gerente de marketing, ou o gerente de produto. Então, a gente constrói como é a cara daquele produto, como ele aterriza no Brasil. Então, o que a gente quer que seja falado, o que a gente quer que seja, qual é o perfil de paciente que o representante vai chegar e falar para montar. Então, isso é desenhado dentro do gerente médico, além dos estudos clínicos que a gente também participa dentro do país. Então, aqueles estudos clínicos lá que eu falei lá no começo, Sim. então a gente também participa escolhendo centros e fazendo dele os pontos para que aquele estudo possa vir para o Brasil e que ele aconteça da forma que a gente deseja. E o gerente médico ele também faz o treinamento, o MSL também faz das equipes, né? Faz o treinamento, o desenvolvimento, a gente vê como que eu vou falar isso para o representante, para o GD, para a equipe, de uma forma que eles compreendam toda essa carga científica que tem dentro desse tratamento. Então, isso faz parte da atividade do gerente médico também. E você tem outras linhas aí. Então, você tem o gerente de PMO, que é o Project Management Officer, seria um gerente de projetos. É um profissional também que pode trabalhar aí, que gosta da área de gestão de projetos, de design thinking, por aí vai. Está bem interessante essa área de Scrum. É uma oportunidade bem interessante, porque você fica sabendo de tudo que está acontecendo, né? Fazendo esse processo de gestão. E a área de marketing, né? A área de gestão de marketing mesmo. Então, muitos gerentes de produto, gerentes de marketing, eles são profissionais de saúde. Eu acho que é uma das formações mais que eu vejo agregar para a área. É um farmacêutico gerente de produto, porque ele tem uma percepção do que é a visão do paciente, né? Porque ele faz assistência farmacêutica, mas tem a Sim. visão do lado de dentro, e aí ele precisa aí conhecer um pouco mais da área comercial, de finanças, e por aí vai. Mas são aí hard skills e algumas competências que ele acaba adquirindo. Então é um universo bastante grande, além do que o próprio representante, gerente distrital, ele sendo profissional de saúde, eu acho que ele também traz um ponto diferente ali para a equipe. Você vai ter também aqui para concluir, além de ter outras, a área de treinamento. Então, a área de treinamento e capacitação interna, né, que é meu xodó, né, o meu sonho é trabalhar na área de treinamento. Então, foi uma área que eu tenho me apaixonei assim, aqui dentro, você traduzir essas coisas e levantar as pessoas, né, levar as pessoas para um patamar acima, contribuir para que isso ocorra. Então, o treinamento também é uma área super interessante ali que a pessoa pode entrar. Então, é um leque enorme, Elber. Grandes possibilidades existem aí. É, tem vagas para tudo que é gosto, né? Quem quiser uma vaga mais técnica, uma mais de contato com outras pessoas, algo mais comercial, então é uma área que eu tenho visto, principalmente o cargo de MSL, tem surgido muitas vagas no Brasil, né? E sempre o laboratório coloca lá a disponibilidade de viagem, 50, 70, 30%, para poder justamente aí já encaixar na pessoa, já saber onde ela está entrando ali, porque são áreas geográficas muito maiores. Eu tenho alguns clientes que são mentorados, que são MSLs, e cada hora que eu pergunto, você está onde hoje? Aí, eu estou em Fortaleza. Onde você está hoje? Eu estou nos Estados Unidos. Onde você está hoje? Eu estou na Inglaterra. Eu falei, você está doida? Porque é uma coisa para quem tem disponibilidade extremamente apaixonante e empolgante, né? Essa mobilidade, conhecer vários lugares representando o laboratório. Não é só isso, É, claro, né? Não é só isso, mas é uma das coisas que permite E, também. e, a, e a gente vive realmente um momento muito positivo, porque a indústria ela está em expansão no Brasil, né? Já faz anos. Então a gente É, acaba vendo um aumento progressivo da quantidade de vagas, de posições. Então é incomum você ver, pô, fechou uma vaga em tal indústria, né? Então, sempre você vê, pô, surgiu um ponto, tem uma vaga aqui, e esse profissional, como a gente comentou, ele vem muito da academia. Então, ele tem muita hard skill, ele sabe muito do produto, mas eles precisam entender um pouquinho de marketing, como nós falamos, precisam entender um pouquinho de finanças, precisam entender um pouquinho de vendas,
precisa fazer rapport com o médico, com o prescritor, precisa ter autogestão e por aí vai. São várias competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas. E aí eu vejo uma dificuldade hoje, Elber, desse profissional. Eles demoram anos para entrar na indústria, porque uma carência aí de dado e de informação. Mas já passar anos para entrar numa posição, né, que você deseja, é porque está faltando alguma coisa ali, né? Que tem que se Exato. encaixar. Então, eu até criei um curso, né, para a indústria farmacêutica, escrevi um livro nessa linha, ele tá, se Deus quiser, ele sai esse ano aí, para auxiliar esses profissionais para eles aterrissarem, estarem com o pé no chão e adquirirem mais competências práticas aí sobre esse processo de visitação, mapeamento de território e conhecer um pouco mais da rotina, porque senão não passa nas entrevistas aí com os gestores, com os recrutadores, porque aí começa lá desde o currículo que eu comentei lá atrás, até o posicionamento e tal. Então a pessoa vai aprendendo no igual do Faustão, lembra que tinha o cara ia correndo, ele batia numa porta, passava, aí aquela era de pô, aí ele batia e aí ia na outra, Volta. fechava a outra, né? Então isso é o Exatamente. comercial E hoje, né? O gerente médico nem se fala. Mas como gerente exato. profissional médico, às vezes tem outra, tal. A indústria às vezes tem uma tolerabilidade, uma tolerância maior de treinar esse cara. Eu vejo isso aí um grande diferencial, do Franco, porque faltam, muitas das vezes a pessoa desiste por falta de uma preparação adequada. Ela vai tentando, 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 e o próprio cérebro dela sabota ela. Fala assim, você não nasceu para isso, você não está Isso pronta, e ela aí. acaba desistindo pelos excessos de não que ela recebe. Eu gosto de citar uma frase do Henry Ford que ele fala: existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. E com a ajuda certa, você consegue acelerar essa curva de aprendizado para entregar resultado. Então, a próxima pergunta aqui, eu quero saber o que o profissional de saúde deve fazer para conquistar, então, uma oportunidade na IF? Como ir atrás dessa preparação? O seu curso já está disponível? Fala para nós um pouquinho, por favor. Ô, Elber, obrigado pela oportunidade. Então, eu vejo que o profissional de saúde que ele precisa aprender primeiro, se desprender só daquela bagagem acadêmica. Não é deixar aquilo ali para trás, mas é entender que, olha, agora eu tenho que estudar outras coisas. A maior tentação que, por exemplo, eu tenho é ir no congresso da pneumologia. Falar com os meus amigos ali, era a tentação que eu tinha uns anos atrás. Era o quê? Eu ia ir no congresso da pneu, é falar com a galera, é ver mais uma aula de asma, é ver mais uma aula de DPOC, de câncer de pulmão. Mas aí chegou um momento que eu entendi o que eu tinha que estudar. Está aqui na minha biblioteca. Era estudar vendas. O que eu tinha que estudar? Eu tinha que estudar liderança, eu tinha que estudar comunicação eficaz. Começou a me acrescentar pouco eu fazer sempre a mesma coisa, que é o profissional em I de índio. Ele vai empilhando o mesmo tipo de conteúdo. E aí ele vai faz um mestrado, ele faz um doutorado, ele faz um pós-doc, ele faz um segundo pós-doc, né? E aí chega uma hora que fala, pô, ó, que você percebeu que você foi conhecendo sempre na mesma linha? Hoje a gente quer um profissional tipo Y, né? Ou em X. O Y ele abre o espaço. Ele segue para um lado, mas ele abre para o outro. Ou o profissional em T de tatu, eu diria, que é um profissional legal também, porque ele tem uma base ampla. Igual a letra T invertida, ele tem uma base ampla de vários conhecimentos. Então ele sabe um pouquinho, sabe um pouquinho, sabe um pouquinho, sabe um pouquinho. Quando ele vai falar com o recrutador, o cara percebe que ele tem um linguajar, um vocabulário que ele aprendeu nessas formações, nesses cursos, convivendo naquele ambiente. Aí ele fala, pô, esse cara já está preparado porque a gente quando dentro do papel de recrutador, o que a gente pensa? Ou eu invisto na seleção ou no treinamento, né? Contrato errado, vou Exato. ter que treinar. Então, dentro desse curso, são 6 horas de conteúdo. O que eu coloquei ali dentro? Esses pontos, mas de forma prática, para esse profissional compreender de uma forma melhor, não só compreender o que é a carreira, o que é a posição de emergência, mas compreender outros pontos, de pô, como é o panorama da indústria farmacêutica hoje. Então, Elber, se perguntar para quem está aqui na live nos ouvindo, quantas indústrias farmacêuticas tem no Brasil? É conhecer o cenário. Quantas são nacionais? Quantas são multinacionais? Quais são os próximos produtos que tem
para serem aprovados ou que estão na linha no Brasil nesse ano e para o ano que vem? O que tem de pipeline? Né? Como está o tipo de avaliações dentro ele está mais baseado em currículo, hard skills, ou é uma avaliação em competências, né? Como a gente bem sabe que está hoje. Então, é um cenário que a pessoa não. Pô, está concorrendo à vaga, eu lembro que eu fazia, a pessoa às vezes não sabe, não tem esse conhecimento. Fala, pô, Exato. como que você lida numa gestão de crise? Pô, o que é gestão de crise? Tá, me fala um pouquinho de ética e compliance. Você sabe que é uma área regulada. Como que você atuaria numa questão de compliance? Ou o que você acha que é um desafio de compliance hoje dentro da indústria farmacêutica? É o que eu perguntava ali durante o processo seletivo. E você fala, pô, as pessoas têm esse tipo de conhecimento? Não, mas ele sabe ali o artigo que saiu, não é esse ponto que a gente está buscando mais. Porque isso aí você consegue treinar. Então, eu trago esses pontos de parte prática dentro, quais são essas perguntas que os recrutadores fazem, quais são as competências importantes, quais são as habilidades, como desenvolvê-las, para onde buscar, e trouxe algumas entrevistas de pessoas da área para agregar ali dentro também. Então, são essas 6 horas de conteúdo disponíveis aí de forma prática para a pessoa que tem uma entrevista, que quer ter um desempenho numa entrevista, ela conseguir se diferenciar dos seus colegas. Vai fazer sucesso porque é um profissional que está acostumado com outro tipo de entrevista, não com essa rotina da indústria. É um processo de entrevista totalmente diferente. O linguajar, como você falou, então tudo isso está sendo avaliado pelo recrutador. E uma coisa importante, né? A gente tem visto aumento de vagas, aumento de profissionais também Tá? interessados. Então, é Hoje em muito dia, a importante média você é mais estar de 100. preparado. Mais de Então, 100 candidatos por vaga, por exemplo, de MSL. exato, O gerente médico está nessa média aí. E às vezes a pessoa não tem uma dificuldade de contar a própria história, de pegar um currículo dela, ter um bom currículo, mas pô, o que é importante eu dizer aqui? Então, eu ajustei exato. o meu storytelling, né, nessa minha história que eu contei aqui no começo. Né? Tem um monte de outras coisas que não faz sentido que eu não trago. Então, o que é importante eu trazer dentro de uma entrevista? Né? As pessoas às vezes trazem o que gosta, mas tem que trazer o que é relevante, o que vai aplicar na vaga, o que é transferível para aquela posição. Exatamente. Porque senão não vou encher os olhos, né? E o outro mais preparado vai abocanhar essa vaga que a pessoa tanto queria e agora próxima oportunidade, porque essa já foi preenchida. A gente sempre quer o mais preparado, né? Então, eu também contrato o mais preparado, né? Então, a Com gente quer sempre certeza, com comprar sempre. certeza. Doutor Franco, estamos encerrando aqui e eu quero encerrar de uma maneira diferente, porque sempre eu peço para você deixar alguns conselhos para o profissional de saúde, para o profissional, né, que acompanha o podcast. Mas eu quero te pedir hoje para você segmentar esses conselhos. Eu gostaria que você deixasse alguns conselhos para o propagandista ser mais efetivo ali na frente do médico e como profissional de saúde que quer também se destacar no processo, que se interessou, seja um cargo de MSL, um gerente médico, quais os conselhos que também você deixaria para ele? Tá, então, primeiro para o representante. Eu vejo que o representante, ele precisa trazer uma visita que seja uma experiência para o médico, aquele momento que ele está com o representante. Então, a gente está com um público selecionado, então eu não vou fugir do óbvio. O que ele tem? Trazer uma experiência para o médico ali. Então é o quê? É aquele cara que você tá ali meio chateado e ele vem no alto astral, traz alguma coisa interessante, pô, aquele cara leva a sua manhã para um outro nível. Ou então ele te traz alguma coisa que, pô, tem uma aplicabilidade o que esse cara tá falando. Às vezes não é o produto dele, entendeu? É igual o marketing de conteúdo que a gente tava falando no começo. Você não chega, você tem que passar a mão na cabecinha antes, né? Oi, tudo bem? Como é que vai, né? Você não casa com a pessoa na hora. Você vai namorando e etc, né? Então, pô, como que eu consigo, dentro desse processo de visita, gerar uma experiência? Né? Que eu consigo trazer para ele de diferente? Eu acho que, pô, isso para o cara que faz 10 visitas por dia, ele vai falar, pô, como é que eu vou fazer isso, meu? Mas assim, será que eu não consigo? Eu tenho uma coisa que eu uso na minha vida, que chama Big Win. Big Win é a coisa do dia que é a mais importante que você vai fazer.
Então, qual que é a minha big win hoje? Então, a minha big win de hoje é fazer o melhor podcast que eu puder junto com o Elber. Então, essa é minha big win. O representante ele vai sair amanhã para visita. Qual que é o cara da minha lista que eu vou levar uma experiência para ele que ele vai sair da visita diferente? Que ele vai perguntar quando que eu volto daqui a 2 semanas. Eu acho que esse é o desafio. Não dá para fazer para todo mundo, porque não é nem todo mundo que está aberto, né? Não é nem todo médico que vai estar aberto para isso, né? Mas, pô, Exatamente. eu tenho certeza que se procurar, você identifica alguém. E esse cara, ele vira o seu advogado. Eu tenho amizade hoje com representantes até hoje que me fizeram sentir dessa forma. Então, não é representante do trabalho, as pessoas que me visitavam, etc., foram para outra área, mudaram de cor, viraram GD, viraram GR, pessoas que foram para outra linha de trabalho. Então, é aquela coisa, né? Como que eu faço as pessoas se sentirem? E aí, o seu produto ele vai entrar junto, meu, porque não tem uma dissociação, né? Então, você vai olhar agora, Dr. Franco, gerente médico da indústria, né? Vai associar isso aqui. Então, com o cara, a gente associa, você associa o representante. Então, cada pessoa tem uma associação, e aí você consegue construir isso. Então, essa é a minha dica para o representante, para ele ter o diferencial dele, ele saber escolher com quem que ele vai fazer isso, para ele fazer uma gestão de energia. Senão ele vai, a energia dele também, a bateria ali É, também acaba. Então, pô, quando exatamente. é esse processo também. Então, como que eu mantenho ali no alto astral também essa gestão de energia? E para o profissional de saúde que quer entrar na farmacêutica ali, vou pegar uma expertise maior que é o MSL, o gerente médico, eu diria que o que que me falta? Então, o que eu consegui, o que eu tenho de bagagem, me trouxe até aqui. É igual combustível de carro. O que tem, uma hora acaba o combustível, te levou até aquele ponto. Então, o que que eu preciso para ir mais? Eu preciso de mais combustível. Ou então, talvez eu tenha que trocar o pneu. Ou talvez eu tenha que, pô, esticar mais a marcha. Eu tenho que trocar o óleo. O que que eu tenho que fazer? O que eu tenho me trouxe até aqui. Se eu ficar insistindo que o que me trouxe até aqui vai me levar para frente, vai colocar tempo e aí vai ficar batendo cabeça. Então, é por ir cultivando esse processo de curiosidade, de auto-reflexão e perguntar se eu tenho um jardim, eu chamo jardineiro, eu não chamo eletricista para cuidar do meu jardim. Então, às vezes as pessoas chamam outra pessoa para dar conselho que não tem expertise naquilo ali. Então, um café, o cara Isso, pode ser gerente médico, e você quer a vaga de gerente médico, mas às vezes o cara não tem expertise para te orientar. Ele tem expertise para ele, para o que ele fez para ele, serviu para ele. Então, siga pessoas que têm percepção e noção de estudar o comportamento do cenário, estudar o ambiente corporativo, igual tem eu, tenho o Elber, a gente estuda o que é o ponto, onde que estão as arestas, o que tem para desenvolver. as Então, esse é o oportunidades meu ali, único isso faz muita recado. diferença. Eu concordo com você. E só quero complementar uma coisa: aquele profissional da saúde que quer, Dr. Franco está aqui, o curso dele está em breve aí, então é Já está só seguir disponível nas lá na redes plataforma. sociais. Já está disponível, então tá fácil de resolver para você que é MSL, você que quer desenvolver aí a carreira como gerente médico. Dr. Franco, quero agradecer muito aí a sua disponibilidade, a sua simpatia de estar aqui com a gente no ponto de encontro. Primeiro médico aí para falar um pouco da carreira do médico dentro da indústria farmacêutica, entender também as competências, né, desse profissional também como gerente médico, para o profissional também entender e saber recorrer também. E essas dicas e também, esses conselhos que você trouxe aí para o propagandista nessa relação cada vez mais importante e que tem se perdido justamente por querer fazer o mais do mesmo dentro do consultório. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme aí poder te receber aqui no Ponto de Encontro. Valeu, Elber. Obrigado novamente pelo convite. Lá no LinkedIn, quem me chama lá e falar que veio pelo podcast ou veio aqui pelo contato do Elber, eu vou dar um grande desconto aí, dou um cupom que eu tenho lá da plataforma do curso. Pode ir lá me chamar no LinkedIn. Valeu, pessoal. Eu Um vou colocar abraço. aqui na descrição do vídeo o perfil no LinkedIn do Dr. Franco para você poder se conectar com ele e pedir isso aí. Pessoal, quero pedir a você agora, compartilhe, curta, comente o vídeo mais uma vez, faça esse movimento chegar a mais pessoas. É um movimento de
de gerar ações realmente na indústria farmacêutica para te ajudar a entender como trilhar uma carreira de sucesso. Semana que vem tem mais podcast com você. Fui!